Gente, então sejam bem-vindos ao Papo, né? Papo de Jogos. Eu acho que é um prazer de novo a gente poder voltar a essa modalidade de bate-papo, de conversa, né? É, Acho que a gente vai fazer mais uma troca de ideias, uma conversa. Então, Uhum. né, a gente vai levantar alguns pontos, algumas experiências e se alguém se sentir tá querendo fazer uma contribuição, por favor, faça. Seja no chat, seja levantando a mão e para ligar o microfone. Acho que não é um, tá? A gente vai estar muito mais no ambiente de conversa e de bate-papo do que no ambiente de palestras e coisas do tipo, tá? Então, bom, eu sou Pedro Marins, eu sou da Gorro do Saci, né, empresa que trabalha com jogos e educação. Sou professor de matemática numa escola aqui no Rio de Janeiro. Acho que vocês estão ouvindo, talvez, meu filho, né? Também sou pai, né? Pequeno Samuel. E eu atuo com RPG em sala de aula há 10 anos, eu acho, pelo menos. Porque RPG que eu digo não só como disciplina, né? Porque eu tive a disciplina de RPG, mas como professor também eu abordo o RPG em alguma forma, em alguma maneira, né? E depois a gente vai falar um pouquinho. E aí, para conversar com a gente, temos Lenita. Por favor, se apresenta. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lenita, eu sou psicóloga, sou formada desde 2017 e sempre fui muito dedicada na área da educação, da clínica, né? Tanto da questão da educação nas escolas em si, mas também assim no foco clínico, que traz qual o sofrimento que essas crianças e adolescentes têm, que às vezes acaba levando para o ambiente escolar, tá? Tanto que hoje, desde criança, desde a faculdade, eu sempre me dediquei, sempre fiz estágios na área, tudo mais, e hoje eu sou coordenadora numa instituição, né, de multidisciplinar, que atende crianças e adolescentes com dificuldades e transtornos da aprendizagem. Sou uma pessoa que o meu hobby é o board game e o RPG, né? O RPG muito antes dos board games modernos é algo que vem estando presente na minha vida, né? Desde muito nova, tanto os online, RPG online, quanto RPG de mesa. Então, algo assim que, para mim, né, faz muito sentido. E hoje eu venho investindo bastante aí, lendo sobre assuntos, falando sobre assuntos, utilizando o RPG nos atendimentos clínicos, né? Minha ideia é começar a trazer para os grupos, atingindo aí uma coletividade, né, maior número de crianças e adolescentes. Mas nas práticas clínicas eu já venho utilizando tanto individualmente com pacientes que estão abertos a isso, né, quanto entre relações parentais, né, grupo de jovens e tudo mais, tá? Como o Pedro falou, eu também prefiro, né? Eu vim preparada hoje para realmente um bate-papo. Que vocês me perguntem, como eu até estava falando em off para ele, às vezes eu fico um pouco perdida do que vocês já têm de informação em relação ao RPG, numa perspectiva clínica, terapêutica, de transformação terapêutica do sofrimento, como uma prática, como uma técnica, né? Então, eu até prefiro que seja um bate-papo para eu poder ir trazendo informações novas e não sempre se repetindo, ou de repente falando coisas que talvez você já tenham domínio, já tenham conhecimento, tá? Então, por isso que eu também vou incentivar aí a galera e fazer perguntas e interagir bastante. Beleza? É, Acho que a primeira coisa que a gente, acho que vale a pena a gente comentar, eu não sei se todo mundo está inteirado o Uhum. que é o RPG, né? Sim. E aí eu acho que vale a pena a gente levantar pelo menos três RPGs de uma maneira geral, né? Bom, o RPG, a gente tem algumas modalidades do RPG. Eu particularmente,
tenho uma afinidade muito grande com RPG de mesa, muito mais do que online. Eu jogava mais no online, mas hoje ainda assim jogo, né? Então, não sou aquela pessoa que fala sobre RPG, mas pouco joga, não. Atualmente eu jogo. Acabei de sair de uma mesa de paranormal, que é uma modinha mais recente, então eu fui me aventurar em paranormal. E já vou começar uma outra mesa com Vampira Máscara, né? Eu tive a oportunidade de jogar uma vez só e eu quero jogar novamente, que achei bem interessante. Tem bastante roleplay e então você tem que praticar o seu discurso, praticar a sua fala, né? Muito mais do que uma rolagem de dados, né? Então a gente tem a opção do online, do de mesa, o LARP, né? Que é muito mais focado em situações reais, né? E é assim, é bem interessante porque o RPG, né, o LARP, o online. O online nem tanto porque ele já tem bem uma configuração, você talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade de modificar aquele mundo à volta. Mesmo assim, você tem as interações sociais. Mas o LARP, o RPG de mesa, né, até pensando em qualquer roupagem, seja medieval, seja cyberpunk, vampiro, né? É muito interessante porque na psicologia a gente já estuda, vamos dizer assim, o RPG há muito tempo, só que com uma outra perspectiva, né? Na psicanálise a gente tem o psicodrama. Então, a gente tem essa técnica, né, de dramatizar uma situação, né, de dramatizar uma cena, de colocar ali, né, e se fazer de um personagem, né? Eu vou ser fulaninho de tal e vou dramatizar essa personagem. Então, você tem que incorporar aquele personagem, tem que falar como aquele personagem falaria, né? Na TCC, que é a cognitiva comportamental, inclusive a gente tem uma técnica que se chama roleplay, né? Que é basicamente esse treino de situações, né? Então, uma coisa que eu vivo usando como exemplo, uma coisa que eu vivo usando como exemplo é, por exemplo, quando a gente vai pedir um aumento para o chefe, né? Então, às vezes a gente não tem o que nós chamamos de assertividade. Né? Assertividade é você deixar de falar coisas que você precisa falar, porque tem um medo, tem um receio, fica muito passivo, né? Mas também não caminhar para o outro lado. Na hora que for falar, não ser uma pessoa mais agressiva. Então, a gente tem como um treino o roleplay, que é essa encenação. Como que é o seu chefe? Uma das coisas que a gente primeiro faz é ambientar. Como que é o seu chefe? Seu chefe tem uma cara mais brava. Como que ele se senta? Se ele senta mais assim, uma postura mais, né, imponente, né? A gente vai investigando todo o ambiente, toda a situação, né, para daí simular o pedido do aumento, por exemplo, né? Ou qualquer outra situação que venha a acontecer, né? Não sei, alguém aqui nunca jogou RPG? Tem as A mãozinhas, eu Bia. acho. A Bia já apontou ali. Então, Bia nunca jogou RPG? olha só, vamos lá. Só para a gente poder identificar aí todo mundo, né? A gente está na mesma Aham, página. Eu acho que eu acabei me atropelando por conta das coisas aqui em casa. O RPG, na verdade, então, o que que é? Ele é um jogo ou ele é uhum, uma plataforma ou uma coisa em que os jogadores, eles simulam uma outra persona, exatamente. né? Ou melhor, não só uma outra persona, mas na verdade uma outra situação. Pode ser a si mesmo, Uhum, a Lenida falou, mas em uma outra situação e que você vai simular aquilo, né? Então, eu quero. E aí, lógico, você vai ter sempre pelo menos duas pessoas, porque é uma pessoa que sim. vai criar o contexto, que a gente vai chamar de mestre, o narrador, né? Que é aquele que vai criar a história, vai criar as Uhum, possibilidades do que está acontecendo e, obviamente, os jogadores, né? Então,
como a Lenita falou, se a gente fizer isso na parte de terapia, eu vou simular a conversa com o meu chefe, ou eu vou simular a conversa com o meu namorado, né? É, Uhum. então, mas aí você, É. o RPG solo, de certa forma, você tem o jogo que vai acontecer, o livro que vai acontecer, de certa forma, né? O jogo, Isso. ele vai ser o mestre, ele vai ser o narrador, né? Exatamente. Você tem razão. Existe uma possibilidade de ter ali uma outra coisa. É porque realmente isso, aí entra o ponto, né, Adriano, que eu tô fora desse universo. O meu universo, ele é o RPG de mesa, né, que eu jogo, sei Uhum. lá, desde 94, né, ininterruptos. Parei só mesmo, na verdade, estou parado agora um pouco por conta do Samuel, claro, né, de jogar, mas não de atuar como professor. E e do online, do RPG online, né? São jogos em que você tem a possibilidade, você vai interagir com aquele universo, com aquele mundo. Então, Uhum. aí você tem uma gama enorme de situações, como a Lenita falou, a gente não vai. No jogo de mesa você consegue modificar as coisas é muito mais no improviso do que um RPG de online. Porque, de uma maneira geral, o RPG online, a história já está criada, você vai dentro daquela história. Claro que você pode trocar e mudar, às vezes, no lugar que você está indo, mas ainda assim, você não dá para você fazer muita coisa. Você já está tudo esquematizado dentro daquela caixa, né? Daquela Uhum. sandbox ali. Fala, Alexandre. É, Lenita, eu queria explorar um pouquinho o que você falou. Eu fiquei curioso, porque o Pedro ele estava explicando, né, RPG, e eu vi uma diferença importante entre o RPG nesse âmbito que a gente está Uhum. acostumado, né, com o jogo, e essa experiência de uso de RPG que você está apresentando no uso na psicologia, psicoterapia, enfim, no âmbito da Sim. saúde. Porque o RPG, vamos falar o RPG de mesa, né? Que é o mais clássico. É, você Uhum. tem o mestre, você tem os jogadores, você tem ali um contexto que é dado, né? Situação, Uhum. espaço, tempo, algumas regras mecânicas também ali pré-estabelecidas, enfim. Mas existe uma dinâmica não prevista, né, que é o bacana do RPG, que é justamente essa interação Uhum. social entre como cada um vai incorporar, interpretar e usar o seu livre-arbítrio, né, para gerenciar o seu personagem dentro daquele contexto, daquelas regras e coisa e tal. E Perfeitamente. quando você está falando desse uso do RPG clínico, é, o contexto, as regras, Uhum. a definição do outro sujeito é dado pelo paciente. Então, eu queria entender como é que funciona isso, porque olhando para o RPG, não no âmbito do jogo, mas no caráter terapêutico, desenvolvimento de habilidades, de personalidade, a Uhum. gente está o tempo todo sendo obrigado a se adaptar, fazer julgamentos diante de um imprevisto que é o outro sujeito, que a gente não sabe o que que ele vai fazer, se ele vai tirar o machado e jogar em cima da gente, ou se ele vai sair para o abraço. Uhum. Mas nesse RPG clínico, aquele paciente é quem vai definir quem é o seu chefe, por exemplo, quais são as Uhum. características dele, e que por mais que isso seja embasado no real, ainda assim é a visão que ele próprio tem Uhum. desse outro sujeito e das regras que regem essa interação. Então, o quanto que ele efetivamente está exercitando esse crescimento, esse desenvolvimento de habilidades interacionais que eu vejo bem bacana isso no RPG. Sim, sim.
Eu vou tentar ver se eu vou formular sua pergunta, porque assim, às vezes eu tenho uma dificuldade de entender como que as pessoas estão perguntando, às vezes eu entendo errado. Inclusive, se você perceber que eu estou caminhando para outra resposta, você me avisa, tá? Não, não é bem isso. A gente vai conversando, tá? Você quer entender assim, porque o RPG, como o Pedro disse, ele tem o livro de regras. De uma certa maneira, ele tem um certo guia, né? Uma certa direção. E muitas vezes o jogador, ele decide, ele faz o personagem dele, né? Ele cria quem é esse personagem e tudo mais. Então, ele cria-se uma expectativa sobre o mundo que vai ser jogado, é isso? Como que eu me sairia dessa expectativa que eles criam, de um posicionamento que eles criam? Seriam essa pergunta? Só para saber se eu entendi. É, vai em volta disso, quer dizer, onde é que eu vejo, quer dizer, no RPG eu tenho uma Uhum, base que é imutável, que é dada, mas eu tenho a uhum, relação com outros sujeitos que são sujeitos reais, concretos e que vão agir de alguma forma e eu tenho que me adaptar. No tá. trabalho terapêutico que você descreveu, eu Uhum. forneço tudo. Tá Tem, tudo tem nas uma minhas mãos. coisa, eu acho que talvez eu tenha entendido. É, eu lembro que quando eu comecei a me aventurar mais para mestrar, justamente para aplicar de uma maneira mais clínica, eu comecei a buscar nos mestres de RPG algumas dicas, né, sobre mestragem, né? E uma das coisas que eles me falaram foi assim, Lê, o mais importante, né? Você pode ser aquele mestre bem caducão, falar, a regra é essa, é esse mundo, é isso que você tem que seguir e pronto, né? Tem aquele mestre. Mas a gente também pode ser um mestre que flexibiliza esse mundo, né? Não é que eu vou permitir que o herói sempre ganhe, não, né? Tem as limitações, tem as regras, né? E o que quer que seja que aconteça dentro do jogo, a gente tem que entender como que a gente pode aplicar isso para a vida. O que a gente mais fala por aí é o quê? Um jogo que, quando se perde, elaborar frustrações, né? Por exemplo, então tudo eu vou ter um certo aprendizado em relação a o que deu certo, o que não deu certo, o que foi, o que não foi. Porém, porque o RPG, assim, eu adoro de paixão. Porque ele é um mundo em que a gente consegue flexibilizar de uma maneira em que eu consiga atingir meus objetivos, eu consiga fazer com que o meu paciente analisar o meu paciente e eu consiga intervir nas demandas do meu paciente. É aí que tá, porque às vezes você precisa ter um pouco de criatividade naquele momento, né? Eu comecei um projeto, né, junto, não sei se a Jé tá aqui, o Andrew, né? Mas eu comecei com eles um projeto de RPG, especificamente para lidar com a ansiedade, porque assim, RPG você consegue lidar com um mundo de opções. E foi engraçado que na primeira vez que eu mestrei um jogo, um sisteminha que eu mesma criei, uma história que eu mesma criei ali, que eu fui mestrar, eles começaram a ir para um outro caminho que eu não estava planejando. Eu falei, gente, o que eles foram fazer isso? Pelo amor de Deus, foram para começaram a interagir com personagens que eram só figurantes de fundo, mas eles trouxeram aquilo para a história. E eu comecei a ficar assim, meu Deus, o que eu faço? Tá, meu objetivo é que eles vai para caverna X. Então aí você começa a flexibilizar de uma maneira que, sem a pessoa perceber que ela está numa obrigatoriedade de ir para uma caverna, que esse é o objetivo, né, a intervenção, né? Eu comecei a flexibilizar e eles começaram a caminhar para onde eu precisava caminhar. Acabou que o grupo se dividiu, eles ainda para me complicar, primeira vez mestrando um sistema que eu criei, eles ainda se dividiram, mas eu fiz de uma maneira que amarrei todo mundo, juntou todo mundo que eles nem perceberam e fez sentido. Isso que é importante fazer a história precisa fazer sentido. Então não vai me criar uma coisa que não faz.
Então, assim, e essa é uma coisa que eu falo, assim, muito emocionada sobre RPG. Ele me permite criar caminhos, né, para que ele chegue no objetivo das intervenções, né? E também, se de repente acontecer um momento ou outro assim, de repente até de usar como uma proposta de reflexão, né? Numa outra experiência, eu acho que foi uma experiência assim que eu dei graças a Deus que o educador que estava comigo foi super sagaz, né? Ele queria criar um zumbi que comia gente. Aí eu falei assim, ai, gente, né? Como é que a gente vai fazer? É um pouco constrangedor. Você fala, poxa, um zumbi que come gente, assim, que era super sanguinário e tal. E aí eu falei, eu fiquei pensando, ele me pegou de jeito. Falei, meu, caramba, né? E a gente fala, ah, não, não pode, entendeu? É meio estranho, né? Ah, não pode. Não, não vai, né? Não, é um mundo aberto. É um mundo em que você vai flexibilizar. E aí o educador teve uma boa sacada, que realmente, assim, é o fazer sentido, né? Ele falou assim, ó, você até pode, mas você entenda que no jogo você vai ter muitas desvantagens, porque o que não vai ter de humano caçando você, né? Porque não querem que comam eles, vão querer te matar, vão querer te caçar, o jogo vai ser muito difícil para você. E era uma criança que ela tinha uma questão de desafiadora opositora, né? Tudo, né? Era uma questão de personalidade, de comportamento muito difícil, né? E é essa a ideia, é assim, entender o real fluxo, né, da coisa, né? Beleza, você quer ser essa pessoa que gosta de confrontar, mas assim, poucas pessoas vão querer estar por perto, poucas pessoas vão querer estar ali. É isso que você quer? Aí a pessoa fala, não. Aí ele foi lá e flexibilizou. Ah, tá bom. Mas aí eu só como carne de animais e aí tá bom. Ficou meio que uma coisa mais sangrenta, mas ainda assim, né, um pouco mais estabilizada. Então, a gente consegue fazer, né, usar do próprio jogo e ser um mundo aberto, flexível e ainda assim guiar para intervenções pertinentes, né? O- Consegui responder essa pergunta? Não sei se consegui. de certa forma, sim, acho que ajudou bastante. É. O legal disso que você trouxe, né, Linda, é que assim, a gente quando vai lá para a sala de aula, esse exemplo que você deu, por exemplo, dessa criança, na sala de aula é mais complicado, né? Porque a gente Uhum. tem ali um limite que a gente precisa colocar, que é o limite da ética, que é o limite, né, do Sim. sensível, né? E aí você tem que abordar, e aí, eu, por exemplo, no meu jogo agora atual de RPG, que eu tô jogando com a minha turma, eu resolvi jogar um RPG medieval dentro Uhum. de uma cidade grande. Então você imagina que é uma cidade, vocês imaginem que é, sei lá, Nova York, sabe? Você imagina Nova York medieval. Se a Nova York medieval tem regras, tem leis, tem pessoas que são Uhum. os senadores, as nobrezas que tem. Então, assim, você tem que colocar para o seu aluno Sim. que existe consequência das coisas. Não é tipo, ah, eu vou lá e vou sair saqueando todo mundo. Não, se você saquear, né? Se você roubar, se você controlar a Sim. mente de alguém, isso tem uma consequência clara, Exatamente. né? Não é. Uhum. Então, o RPG é legal porque você traz uma coisa da realidade e você coloca para dentro do jogo, mas de uma forma lúdica, né? É. Exatamente. Só um segundo. E não só uma forma lúdica, no sentido de, tipo, é só, lá, que, oh, meu Deus, que gracinha. E não só uma questão lúdica, no sentido, tipo assim, vamos brincar aqui, acabou a brincadeira. Não, mas ao mesmo tempo que ele é lúdico, ele aprende, né, de uma maneira, né, num ambiente confortável. É um ambiente que você pode errar, que você pode, tá bom, ser um assassino, tudo bem, mas e aí? Quais são as consequências de você querer ser esse assassino aqui no mundo dos jogos, né? E é até bom, assim, tá no ambiente ali para manifestar essas questões, para falar, tá bom, olha, no jogo eu só me lasquei, né? Será que na vida real
né? Vale a pena? Será que compensa, né? A gente até brinca, será que compensa, está compensando, né? Então, é lúdico, mas o lúdico, ele é pro aprendizado, ele transporta para a vida real, né? Aquilo que O- você aprende. Eu recentemente eu li um texto, que depois eu até posso botar lá para quem quiser, que ele coloca, eu acho que ele traz a ideia do Kaloa, né? Que é da paideia e do Ludus, né? E aí ele coloca, o RPG, ele tá exatamente dentro desse espectro, né? Olha que legal. Que a paideia é a ideia, né? Colocada no Uhum, sentido de é a brincadeira pela brincadeira, é o máximo da brincadeira, correto? E aí, uhum, se alguém conhecer melhor isso, pode falar, mas é mais ou menos essa a ideia que eu entendi. Então, é, é o teatro pelo teatro, sem regras, uhum, correto? Ou seja, é a interpretação pela interpretação. E, em contrapartida, você tem o ludus, que é a ideia do jogo, ou seja, é a ideia que tem a regra centrada, fechada, uhum, amarrada. Então, assim, quando a gente fala, enquanto eu estou fazendo, interpretando o meu personagem, interpretando, o grupo está interpretando, a gente está aqui conversando, uma roda e tal, no mundo imaginário, que pode ser, sei lá, uma batalha intergaláctica, e a gente está conversando e tal, não sei o quê, fazendo diálogo de diplomacia para ver quem vai conseguir tal determinada substância, né? A gente está conversando e tal. Isso tá tudo dentro do mundo desculpa, uhum. da paideia. Porém, Olha. quando a gente chega e beleza, agora eu vou tentar surrupiar, ou eu vou tentar convencer, eu vou tentar perceber se está acontecendo alguma coisa à minha volta, vou perceber se ele está mentindo, se ele está falando a verdade. Ou seja, Uhum, preciso interagir de forma mais substancial, vamos pensar assim, a gente entra dentro do Ludus, dentro da regra do jogo. Ou seja, será que eu vou conseguir escalar uma parede? Eu, Pedro Marins, certamente não. uhum, Porém, o meu personagem é possível que ele consiga. Então, se eu tiver no roleplay, ou seja, na interpretação pela interpretação, eu iria lá, tentaria escalar a parede. Porém, uhum, fictício, é um mundo do imaginário. Então, eu vou jogar um dado, eu vou tirar uma carta, eu vou bater um par ou ímpar, seja lá qual for o sistema de regras que a gente está trabalhando, porque RPG uhum, trabalha dentro dessa nuance, dentro do Ludus, eu vou precisar jogar um dado, ou, como eu falei, atribuir um uhum, valor para aquilo para eu conseguir. Eu acho que isso é legal da gente pensar, né? É, quando a gente trabalha com um RPG, porque Pedro Marins, professor de matemática, na minha torre de marfim, eu tô querendo que ele tenha a compreensão, que ele faça a resolução de um determinado problema, de forma lúdica, uhum. né? Ou seja, eu quero que ele monte um quebra-cabeça, eu quero que ele Perfeito. compreenda uma determinada situação, eu quero que ele traduza um texto que está do chinês para o português ou do francês para o inglês, né? Uhum, Quero isso como professor, mas como interpretativo, eu preciso que ele trabalhe de outras formas, né? uhum, A gente na sala de aula, a gente tem diversas possibilidades, né, de atuação, né? É, e aí, assim, como a gente estava falando, então o RPG pra gente, e aí eu trazendo para o uso e possibilidades, né, para dentro da sala de aula, a gente vai ter os desenvolvimentos de habilidades socioemocionais, de empatia, cooperação, né, escuta, um uhum, estímulo, obviamente, à leitura, à escrita, à argumentação, a uma resolução de problemas, como a gente comentou, né? É, é, o, o, o jogador ele quer ser aí assim, e aí tem uma coisa muito característica que é interessante, né? No consultório, na terapia, vai ser um ou duas pessoas, talvez três pessoas no máximo ali jogando. A gente na sala de aula já tem um grupo às vezes de 10 20, Eu né? fico curiosa, como é que trabalha com Então, tanta gente no RPG, então, né? 10 pessoas, né? o que que a gente faz? Se forem 10 pessoas, eu faço em duplas. Foi isso que Uhum, aconteceu e é interessante. Por quê? Teve um caso interessante. É em duplas, cada dupla controla um personagem. legal. Em geral,
eu já dou o personagem pronto, quer dizer, às vezes dou o personagem Ótimo. pronto, às vezes eles constroem, dependendo de qual for o objetivo pedagógico do assunto, né? Uhum. É, por quê? Porque se eu estiver trabalhando junto com o pessoal de história, eu vou fazer um RPG histórico, e aí eles vão ter que pensar em qual é a vestimenta daquele lugar, qual é Uhum. vamos jogar um RPG de pirata em expansão marítima? Então tá, 1400, 1500, quem eram os personagens? O que que a gente podia fazer? Então a gente coloca todos esses elementos para os alunos pesquisarem e transformarem seus personagens. E aí teve um caso em particular, que estava jogando em dupla, e um dos alunos, ele já jogava RPG, então ele estava mega empolgado, enquanto a outra menina que estava do lado, que estava junto com ele, não tinha tanto hábito. Então, ficava um pouco mais na cola. Teoricamente, quando a gente está jogando em dupla, a ideia, e isso funciona bem, é que as pessoas vão conversando e vão dialogando sobre as ações dos personagens. Esse garoto não fazia isso. Ele não passava a bola para ela. Ele só, tipo, dominava, né? E a gente toda hora, tipo, fazia intervenção, né? E aí eu vou usar um exemplo, vou botar um nome fictício para ela, né? Juliana, fala, o que que você tá querendo? André, calma aí, vamos ver a Juliana. Fala. E aí a gente tem que sempre puxar, né? E aí dá aquele puxãozinho de orelha, normal, como a gente sempre faz, normal. Ele faltou numa aula. Ela que ficou como personagem, como centralizadora do processo. Ela transformou o personagem dele em uma coisa que ele não era. Claro, que ela pôde colocar a persona dela, o que ela queria. Quando ele voltou, ele teve muita dificuldade. E isso foi muito legal, por quê? Porque, eu tô falando isso tem, sei lá, como eu falei, deve ter, isso foi 2014, 2013, talvez. Então, não era tão se falado era se falado, óbvio, mas não era abertamente, homossexualidade não era um assunto à tona, sabe? Tipo, obviamente estava à tona, mas as pessoas ainda não falavam tanto ainda em sala de aula. E a menina colocou a questão da sexualidade, né, do personagem. E o garoto ficou transtornado, porque ele não podia, ele não queria, ele queria que fosse aquele machão como ele era, né? E aí foi muito legal porque a gente trabalhou em cima disso. O RPG girou em torno dessa questão, né, e transformou todo a nossa história foi transformada em outra coisa, né? Por quê? Porque era importante falar daquilo e era importante que aquele aluno vivenciasse aquele processo, né? Muito bom para ela e foi muito bom para ele, né? Porque eu Sim. tenho certeza que a gente conseguiu atingir ele de alguma forma que fez ele uma reflexão, né? Uhum. E eu digo por quê? Porque eram aulas que a gente tinha de trimestre. Então, terminava o trimestre e você podia trocar a disciplina. E ele não trocou, ele quis continuar. Então não foi uma coisa tipo, ele ficou chateado, irritado e saiu. Não, não. Ele continuou e realmente as posturas mudaram, né? Então foi bem. Essa história pra gente foi muito. Pra mim é muito enriquecedora porque eu vi ali na prática o poder da coisa, sabe? Desconstruiu ele ali, né, naquele momento, né? O Sim, RPG, ele tem uma referência muito grande nessa questão das habilidades socioemocionais, né? É uma sim. referência muito grande, principalmente para, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais no final, né, para questões do TEA, né, que é o espectro autista, tem uma Se dificuldade você de quiser socialização puxar, Lenita, pode com... puxar, tá? Não Já, sei se já puxar já para inclusão pode. social? Pode, acho que é tranquilo. Legal. É, eu, A eu, gente, ó, lembra que a gente tá falando, fazendo um bate-papo. Então, é um aquele bate-papo, negocinho que eu trouxe, né? aquele roteirinho, a gente tá trocando, não tem problema Só nenhum. vai falando. Mas realmente, então, é realmente o TEA, o espectro autista, uma das maiores dificuldades, a maior dificuldade é a responsividade social, né? Então, o RPG ele foi muito explorado mesmo nessa área das habilidades socioemocionais, uma oportunidade, maneira de trazê-los, né? E fazê-los ajudar eles a interagir, porque aí eles treinam ali como que eu vou lidar nas relações sociais e eu só repito isso no processo depois no meu dia a dia, né? Então, o espaço seguro para eu treinar, lembra, né, da questão do espaço seguro, né? De Eu acho que essa treinar e palavra, aplicar.
Eu acho que essa palavra é muito importante, né? Essa palavra que eu digo, um local seguro para você poder praticar uma coisa em que você não é, né? É legal, Exatamente. Isso né? porque, assim, eu sou suspeita a falar porque eu vivo isso no, na prática clínica, né? Lá é o espaço em que eles podem falar o que eles quiserem, podem ser o que eles quiserem, né? Que tem o sigilo garantido e tudo Sim. mais, né? É, Então, é um lugar, assim, que eles podem, né, se manifestar ali, a gente pode trabalhar ali com as questões, é. né? E O Alexandre, eu dei uma palestra ótima, né? Eu fiz um bate-papo com o Alexandre, e aí que a gente tá conversando aqui, eu tô lembrando da nossa conversa lá, Alexandre. E aí teve que eles fazem umas simulações, umas provas simuladas, uns trabalhos simulados em que eles precisam fingir que estão conversando com um cliente, né? uhum. Tem alguns professores que fazem isso, né, Um Alexandre? roleplay, Exatamente. E o que você está fazendo ali é um roleplay, um né? roleplay, é. Se você coloca ali uma questão, um sisteminho de regra, né? Ou seja, mantém o que está fazendo, bota um sisteminho de regra, pronto, você está fazendo RPG na educação superior e, e tá Uhum. tranquilo, né? Mas as pessoas, obviamente, ou não colocam porque não sabem ou porque tem um certo preconceito, né? Fala aí, Alexandre. Todo mundo acha que RPG é só RPG quando bota dragão, gnomo, essas coisas. Não. Não é isso, mas é, é, eu acho interessante a conversa porque eu vejo o RPG como uma dinâmica de exercício do sujeito no seu espaço cotidiano, porque são três elementos que estão ali conversando. Você tem, como eu falei antes, né, regras mecânicas, que é o espaço do dado e que é o conhecido. Todo mundo que está ali sabe daquilo, inclusive a pessoa com quem a gente está querendo, os alunos, enfim, ou o paciente, seja o que for. A gente tem o próprio sujeito, os alunos, em que é o espaço do razoavelmente conhecido, né? Ninguém se conhece completamente, acredita que conhece, né? Mas, enfim, você tem ali o razoavelmente conhecido. E o espaço dos outros, que é o razoavelmente desconhecido, porque a gente também não desconhece tudo, né? Você olha para um Uhum. cidadão que está ali vestido de guerreiro medieval com o machado, né? Esse cidadão não deve ser muito bacana, né? Então você tem ali algumas informações. E aí é que eu acho legal, porque não é que tudo o que o aluno ou o paciente quer vai acontecer. Não, porque Uhum. isso é o real. Ele, na realidade, ele vai lá falar com o chefe, ou vai seja lá o que for, com o cliente. Tem um monte de coisa que ele não tem domínio. Tem um monte de coisa que ele desconhece. Então, o Uhum. RPG, ele exercita essa relação razoavelmente real, né, entre conhecido e desconhecido, as habilidades que ele dispõe, habilidades que ele vai treinar, mas sempre com o improvável, porque ele faz isso uma segunda Uhum. vez. Você joga um RPG de mesa, o mesmo cenário, com o mesmo povo uma segunda vez, a história vai para outro lugar, né? Até porque o camarada já sabe das suas estratégias e ele já se previne antes. É a mesma Uhum. coisa com o seu patrão. Se você vai enrolar ele com uma história uma vez, na segunda vez você já tem que enrolar com uma segunda história diferente, porque ele já ficou vacinado da primeira. Então eu acho o RPG nesse Isso. sentido interessante. Não Uhum. acontece tudo que o sujeito espera no RPG. Ele Uhum. não constrói tudo. Então, eu tenho alguns alunos dentro do espectro, eu estou nessa turma agora, são
3 alunos, né? No primeiro dia de aula, quando eu apresentei lá a minha disciplina, não é exatamente um RPG, ela pega elementos do RPG, aí ela me Uhum. mandou uma mensagem de e-mail, né, pelo Classroom. Olha, professor, não entendi muito bem o negócio, não. Será que o senhor pode me Ah, explicar? Aí eu escrevi de uma maneira assim, ela me explicou que ela estava dentro do espectro, enfim, eu não sabia, porque a gente não recebe esse aviso. Aí expliquei, ela disse, entendi agora. E eu fico maravilhado porque ela vai lá na frente fazer as apresentações e pá, e pó. uhum. E é que nem você falou, ela está exercitando essa competência social, Exatamente. interacional, que é muito complexo para a pessoa dentro do Muito, espectro, muito demais, né? demais. É. E não é um ambiente 100% seguro. Pelo contrário, porque existe além dos companheiros de grupo, existe uma turma ali assistindo Uhum. que pode reagir de uma forma totalmente inesperada. Podem rir, Exatamente. Isso. podem fazer uma Aí. brincadeira de mau gosto, podem fazer uma Uhum. pergunta. Então, é um espaço que não é totalmente seguro. E por isso que eu acho bacana. E às vezes um pouco Uhum. complexo para pessoas com essa dificuldade. Mas, Uhum. sendo bem trabalhado, que nem o Pedro colocou, eu acho sensacional. No espaço lúdico eles acabam baixando um pouco a guarda, né? Porque não é ele, é o personagem dele, né, que tá falando. É sempre aquela coisa assim, meu amigo perguntou, né? Então fica mais fácil, né? E eu até assim queria até trazer uma reflexão, uma nova proposta, porque hoje a gente já tem bastante, né, em relação a essa questão de habilidades socioemocionais, de treino, das habilidades socioemocionais, mas hoje eu venho até com uma proposta, né? Tenho dois grandes mestres que estão me ajudando a produzir material sobre, né? É a Jéssica, acho que a Jéssica está no grupo aqui, gente. Hoje dá um tchauzinho, se manifeste. E o Andrew são maravilhosos, são mestres de RPG. A Gé, ela é designer, o Andrew é a... Ah, Gé, oi, Gé, você veio! Então, a Jéssica está me ajudando, o marido dela, o Andrew, está me ajudando. Então, nesse projeto, desde o começo, desde 2023, a gente está nisso. Já fizemos alguns roleplays já. E a proposta, né? Eu estou enrolando já. A proposta, ela é muito mais além de trazer essas habilidades socioemocionais, que naturalmente o RPG ele vai trabalhar, mas trabalhar com intervenções sobre ansiedade, temas assim que não são muito específicos, assim, que muitas pessoas de vários tipos, não, de questões da vida, pode ser um transtorno, pode ser uma dificuldade na aprendizagem, está relacionada ao quê? A ansiedade, né? Então, hoje a gente vê muitos problemas educacionais, não só relacionados a transtornos do TDAH, né? Dislexia, TEA, às vezes elas estão relacionadas a questões emocionais também, que uma coisa vai retroalimentando a outra. Uma criança que tem TDAH ouve o tempo todo que é uma criança preguiçosa, é uma criança desleixada, ai, não quer nada com a vida, desinteressada, uma criança com dislexia, ai, não quer ler nada, é desinteressada. E aí vai criando-se crenças na cabeça de que, eu não sou boa o suficiente, eu não sou né, os outros são melhores que eu, comparações injustas, né? Que a gente chama das distorções cognitivas. Então, a gente está começando a trazer essa proposta justamente para fazer intervenções específicas, né? Com esses pensamentos que vão minando, né, o aprendizado, né? Eu tô dizendo assim do aprendizado porque a ideia inicial é para adolescentes e crianças mais velhas, né? E a gente sabe que a maior parte vem trazendo essas dificuldades de aprendizado. Então, né, tanto que a gente, dentro desse material que a gente vem introduzindo, vai falar sobre as distorções cognitivas, né? Vai falar sobre todo o processo ali de como que se cria uma crença, né, na cabeça dessa criança, desse adolescente,
e como que isso influencia no dia a dia dela, no aprendizado, né, em outras questões a mais, né? Então, trazer o RPG, ele pode trabalhar de inúmeras maneiras. Então, trazer como mais uma proposta, né? Porque habilidades socioemocionais, a gente já tem bastante artigo, a gente já tem bastante coisa falando, né? Sobre, bastante gente investindo. Naturalmente, ele né, vem com uma proposta muito forte, né? Então, agora trazer uma coisa a mais, né, em relação à própria ansiedade, essas distorções e tudo mais, né? Você consegue trazer algum exemplo com ansiedade? Por quê? Uhum, Realmente eu vou puxar para a sardinha para o meu lado, né? E aí, para minha vivência. Eu sou um cara, aham, né? Acho que nesse mundo que a gente está vivendo, poucos de nós não somos ansiosos. Mas, e assim, eu consigo visualizar muitas coisas dentro do RPG, mas a ansiedade em si, eu não uhum. saberia como trabalhar a ansiedade dentro do RPG em si. Tá, eu vou tentar encurtar assim, ser breve e falar o essencial. A ansiedade, claro que num atendimento clínico a gente vai investigando a raiz, a fonte de onde tudo isso começou. Uma criança com TDAH, por exemplo, ela vive escutando que é uma criança desleixada, né? Ah, você não é esforçada, você não é boa o suficiente. Isso vem internalizando. Quando a gente cresce, essas crenças, elas continuam vindo na nossa cabeça, só que a gente não percebe. É o que a gente chama de pensamento automático, né? Ah, não, você não vai conseguir. Ah, não. E aí tudo que você vai fazer parece que falha, você não dá à frente. Por mais que você tivesse o seu TDAH lá controlado, com medicação, não, já está tudo controlado, essa ansiedade ela vai minando e vai te sabotando, né? Então, o processo terapêutico é o quê? A gente primeiro descobrir a raiz desse problema, depois a gente começar a fazer intervenções sobre esses pensamentos ansiosos, né? Na TCC, a gente tem ali, acho que umas 15 distorções cognitivas que a gente chama. E essas distorções cognitivas, depois se quiserem, depois eu mando para vocês, elas são muito comuns, né? Todo mundo tem essas distorções cognitivas, né? E a ansiedade tem alguns padrões de distorções cognitivas, né? Uma das mais famosas, né? Que atinge aí uma boa parte das pessoas, né? Que é a ansiedade, é a leitura mental. Então, eu tô aqui falando em público, olhando para o rosto de vocês e começo a me questionar. Nossa, eu acho que o Pedro deve estar achando muito ruim a minha palestra. Ah, eu acho que o Alexandre não está gostando. Ah, a Paula. E eu começo a pensar que vocês estão pensando algo sobre mim, né? Estão tirando conclusões sobre mim, estão achando coisas sobre mim, e aí eu começo a ficar nervosa. Isso me aciona alguns mecanismos de taquicardia, sudorese, ou meu rosto começa a ficar vermelho, que são todos os sintomas da ansiedade, né? E aí eu começo a ficar ansioso, aí piora, porque eles vão falar, ah, estão me vendo suar, estão me vendo ficar desconcertado. Se for uma coisa muito desconcertante, as pessoas vão começar a olhar uma para as outras, tipo, e aí vai piorando, né? A intervenção é o quê? A gente contestar esses pensamentos automáticos, contestar essas distorções. Realmente o Pedro está achando que está assim? Será que, né, a Paula realmente, né, está pensando que não está bom? O Alexandre está questionando. A gente começa a contestar esses pensamentos. A gente ensina isso nos atendimentos, né? Vamos contestar, né? De uma forma bem resumida, né? Mas tem outros 15 ali que também estão a vapor ali, né? No RPG, né, a gente trabalha de uma maneira muito lúdica, que é aquele espaço que a gente falou. É um espaço seguro em que eu vou poder evocar aquilo que traz uma sensação de desconforto e depois eu vou intervir, né? Isso porque eu nem falei que sobre as análises do RPG. Nossa, gente, muita análise que dá para fazer ali, viu? Nossa, o subir o muro não é só subir o muro, né? Enfim, mas a gente faz várias análises também maravilhosas. Mas tá, vamos lá na prática.
Vou até pegar um exemplo aí dessa minha aventura que a gente formulou, eu, a Gé, o Andrew e o Felipe, né, que é mais educador. Várias coisas acontecem, né, tudo mais, né? E aí os aventureiros chegam em um túnel, né? Esse túnel, ele é um túnel mágico, eles descobrem há um tempo que é um túnel mágico, né? Percebem que não é normal. E naquele momento, né, aparece uma pessoa, assim, né? Muito suspeita, muito estranha. E ela, de repente, profere uma palavra muito, muito bem alto. Excelsior Mentis. Pum. E vocês escutam uma explosão. Pum. Na hora, vocês não escutam nada, vocês não veem mais nada. Parece que tá tudo normal. De repente, Pedro, você pisca e quando você abre os olhos, você está na taverna, onde começou toda a aventura. Quando você entra na taverna, todas as pessoas começam a olhar para você e você vai caminhando. E você começa a escutar os pensamentos dessas pessoas, falando: ah, ele? Não, mas ele é muito fraco. Ah, nossa, o que ele está fazendo aqui? Esse cara é muito estranho. E você começa a escutar essas frases na sua cabeça. O que você faz? E aí a pessoa vai tentando várias coisas, né? Saio correndo. Você sai correndo. Aí você percebe, aí a gente, né? Enfim, aí depois a gente tem uma moral. Mas assim, quando você tenta abrir a porta, você entra no mesmo momento com as mesmas pessoas. Ué, por que ele tá tão nervoso? Ah, eu acho que ele não deveria estar aqui. Ele é um intruso. E você começa a perceber que as pessoas vão se aproximando e olhando para você e se perguntando, né? E aí as pessoas vão, cada um vai tendo uma coisa, né? Tem gente que fala assim, ah, eu subo na mesa e falo assim, eu sou assim mesmo e não tô nem aí. Eu uso muito também a história do personagem, às vezes, né? Então, o personagem fala assim, ah, eu me achava muito esquisito quando criança. Aí eu coloco assim, ah, então eles começaram a pensar, mas ele é muito esquisito, né? E enfim. Então aí eu vou instigando eles a tentar é, achar a resposta. Claro que muitas das vezes os personagens não conseguem achar a resposta. É difícil de achar a resposta, né? E aí eu coloco né, os benditos NPCs. Então eu coloco sempre um NPC, ou de repente, se eu percebo que um dos integrantes conseguiu acertar e sair, né, dessa condição, eu faço assim, olha, né? Você pode, de repente, ajudar teu colega, né? Então, tudo dentro do jogo, com o NPC, a gente sempre dá um jeito ali. E fora aquelas questões que a gente pode colocar no jogo também, né? Flexibilizar o jogo, rola um dado de conhecimento, de intuição, tem um outro lá. Enfim, você pode falar assim, ah, você lembrou de um velho sábio falando. Quanto mais você contestar, pequenos vão ficar. Então, a pessoa tem que fazer o quê? É o que a gente chama na terapia de metacognição. É questionar seus pensamentos. Ou seja, realmente eles estão falando isso de mim? Porque até agora, você observou que eles não abriram a boca. Eles só estão olhando para você. Então, você começa a questionar, né? Aí você vai lá e pergunta para uma das pessoas: oi, tudo bem? Você tá, né, tá pensando isso de mim? Ou, não sei, né? Faz algum roleplay e tudo mais. E aí, quando a pessoa abre a boca, percebe que não sai nada da boca. E você, pura e simplesmente, estava numa ilusão de leitura mental. E aí a pessoa acertando, né, chegando nesse contexto de acertar, ela sai dessa condição. Por quê? Porque foi um mago que mandou essas distorções, essas ilusões na cabeça da pessoa, né? Então, aí a gente faz toda uma artimanha ali para a pessoa ela entender que para ela sair daquela condição, ela tem que contestar. Realmente é uma situação real que está acontecendo ou não, né? Não sei, a gente tem que contestar, né? E é isso que a gente tem que fazer quando a gente percebe essas distorções cognitivas, uma leitura mental,
catastrofização. Então, às vezes, uma coisa que acontece aqui, já estou pensando lá no futuro que alguma coisa vai acontecer e que o mundo vai acabar. Mas não, calma, uma coisa de cada vez. Vamos contestar realmente, né? Vou perder tudo, vou morar debaixo da ponte? Até chegar nesse nível, né? Quantas pessoas já não te abandonaram, né? Será que dá para chegar nesse nível? A gente começa a contestar esses pensamentos, né? Então, é assim, bem resumidamente, né? É uma das maneiras que a gente pode trabalhar, por exemplo, a ansiedade. Não, isso é muito legal, porque, e aí eu fico refletindo sobre isso, pensando um pouco nisso em relação à sala de aula. Claro que a gente não vai usar esse exemplo Uhum, para a sala de aula, quer dizer, até pode usar, na verdade, né? Se a gente tiver, de repente, com a mediação, né? A orientação educacional junto, né? sim. Então daria para fazer. E aí eu fico pensando, uma das coisas que a gente na sala de aula usa muito, né? E que precisa, é a construção, às vezes, de um diário, né? Porque Uhum, você tem a escrita, você tem toda aquela parte de você construir, né, o seu diário, de você construir suas coisas, né? Então, uma das coisas é, beleza, aconteceu essa cena, tá, beleza, escreve no seu diário, né? O que uhum. que aconteceu, como que aconteceu, como é que você se sentiu, né? É, Paula, que pena. Eu ia pedir para você depois trocar uma ideia também, né? Porque é um papo, a gente quer que vocês estejam aqui para falar com a gente, né? Mas obrigado por ter aparecido. Obrigada, Paula. É, E aí, então, é legal essa coisa que o RPG traz, porque é uma situação que a psicopedagogia, né, a orientação educacional vai utilizar, mas a professora de português, ela vai usar também. Por quê? Porque ela vai usar o texto criança, a narrativa da Exatamente. criança, né? Ou seja, né, o RPG ele traz essa coisa dessa proatividade do aluno, né? O aluno ele se torna o protagonista daquele personagem, daquela situação, não só o personagem, o aluno, né? Como grupo de alunos se for tomar conta de um personagem em si, né? Se forem três alunos tomarem conta de um personagem. E aí o que dá para fazer é isso, né? Até para poder mostrar que nós somos múltiplas pessoas, né? Então, Uhum, eu sou aqui um, mas obviamente eu na sala de aula sou outro, né? sim. Lá fazendo palestra lá com o Alexandre, eu era uma outra pessoa, somos vários, somos múltiplos. E de certa forma, o personagem, ele acaba, quando a gente utiliza três, quatro pessoas tomando conta de um personagem, a gente mostra isso, né? Então, isso também é legal de Uhum, você mostrar trabalhar esse contexto com o aluno, né? Mostrar essa necessidade dele perceber que ele é um, ele é outro, e em todos os é momentos ele vai verdade. ser na sala de aula. E uma coisa que eu achei legal que você falou, né, e comentou, e aí eu fico pensando, falei, pô, legal, acho isso maravilhoso. E aí a gente na sala de aula, como transformar isso na sala de aula? Então, por exemplo, você falou, era uma ilusão de um mago, né? E aí eu sempre falei, Uhum, eu acho que tem quatro disciplinas que sempre estão dentro do RPG. O primeiro é a matemática por conta do sistema de regras e da lógica do que está acontecendo. Então, eu sempre acho que uhum, a matemática que encaixa com muita facilidade. A segunda é, obviamente, português, porque nós estamos falando, podemos escrever, né, argumentando, né? Então, a construção de uma argumentação, a construção de uma narrativa, isso tudo faz parte da disciplina de português, né? E aí o professor de português consegue muito bem e muito facilmente. Todo jogo existe um local. Você foi muito clara, você falou, vocês entram num túnel e depois você entra numa uhum, sala, né, num bar, numa taverna. Então a gente tinha então existe um local. Se existe um local, se existe um túnel, existe um espaço. Se existe um espaço, a gente está trabalhando com geografia, de certa forma. Então, essas pessoas que estavam lá, pessoas estão trajando roupas. Que tipo de roupa? Então, uhum, peraí, então existe um recorte histórico porque, sim. obviamente, todo jogo existe um local, existe uma data. Então você pode trabalhar com história e geografia. Então, são quatro disciplinas que estão sempre ali, rondeando o RPG de certa forma. E aí você traz um outro elemento que eu acho que é sensacional, que é a parte
parte social, não só a parte social só, mas a parte comportamental, sociocomportamental, né? Que é o que que a gente pode olhar aquele aluno, né? A gente sabe, tem a Uhum, social e tal, beleza, mas a gente tem outras questões que a gente pode trazer e que passa. Eu, por exemplo, você falou esse exemplo, sempre passou batido. E realmente, isso que você falou é uma coisa que sempre acontece. Essas ilusões mágicas, esses mundos imaginários sempre acontecem, né? sim. E aí eu vou contar uma experiência como jogador, né? E essa história tem 25 anos, né? Eu tava jogando com a minha primeira namorada lá atrás, meu padrasto, o padrasto dela, no caso, e a minha sogra e o irmão. E aí eles me Meu colocaram Deus. dentro de a família toda e eu junto, né? E aí ele fez um sonho em que todo mundo resolveu me dar uma sacaneada. Não, gente. O trote familiar, né? E eu saí de lá, assim, gente, eu já jogava RPG há pelo menos uns 4, 5 anos. Então eu tinha uma experiência já do assunto da RPG, de interpretar. Porém, aquela situação de me colocar em evidência dentro da família, né? Em que eu fui, obviamente, sacaneado, era um sonho, sabe? Foi tudo imaginário, eu acordei e tal. Uhum, Mas aquilo ali me trouxe uma revolta que eu precisei. Terminou a cena, todo mundo, pô, que maneiro, foi legal a cena e tal. Aí eu, não, não gostou, não foi calma. legal. Eu Isso, vivenciei a isso não coisa. aconteceu. Eu era o único nessa Sim, história toda que estava vivenciando. Vocês estavam interpretando. Aí, obviamente, a gente brincou ali um pouco, mas eu precisei sair. Eu precisei dar um tempo. aham. Eu precisei me afastar do personagem, eu precisei me afastar do jogo, por quê? Porque, óbvio, eu estava Muita dentro. atenção. Eu vivenciei demais aquilo ali, óbvio. Então, eu acho que é Uhum, legal. E aí eu conecto isso que você estava falando, essa parte toda, com o que eu vivenciei lá atrás, e eu percebo que, tipo, se eu tivesse num grupo de terapia, isso teria me mostrado algumas questões, né? uhum. Sim, sim. Tem a parte da análise da coisa, né? Isso num grupo de terapia familiar é um prato cheio, né? Para se investigar. Por que que tá querendo sacanear? O que que tá acontecendo? É um prato cheio para uma análise ali, né? E lidar com essas relações, né? Então, é muito importante. Tanto que uma das discussões que eu entendo aí com o grupo, com os mestres, né, é da gente até colocar aqueles cartõezinhos de segurança, né, porque pode ser que em algum momento mexa com alguma coisa muito traumática e aí a pessoa tenha um momento ali que fala, não, peraí, aí não vamos mexer, né, depois a gente pode conversar, depois a gente vê. Então, tem um momento em que a pessoa pode... Porque alguns RPGs que ainda mais horror, terror psicológico e tudo mais, às vezes tem esses cartõezinhos de segurança, né? Que fala de abuso, que fala de outras questões, tem esses cartõezinhos. Então, porque assim, assim, um jogo, um espaço seguro, até o momento em que aquilo é um trauma muito forte e ou uma situação em que não é muito confortável, né? E aí acaba sendo um jogo, uma situação um pouco desconfortável, né? Mas também sim, né? Num ambiente terapêutico, principalmente, é um prato cheio para você lidar, né? Vamos falar sobre isso, vamos lidar com a situação, analisar a situação, né? O que quis dizer aquela situação que todo mundo te encurralou, né? Que eles queriam, né? Fazer ali, né? Vamos lidar com essa situação, né? É, Total, é muito importante. total, total. Eu acho que foi. é, é, o RPG realmente ele é muito rico e muito amplo nessa perspectiva. E aí eu estava pensando no exemplo que o colega do Alexandre trouxe lá no dia da palestra, que foi, ele colocou, a ideia básica era, ele precisa criar um ambiente em que o aluno envie um e-mail, né, para um determinado lugar para simular uma questão de marketing, né, um cliente, né? E aí eu tô aqui refletindo, eu fiz algo similar agora com os meus alunos, que tinham que criar uma planta baixa, e aí construir o quarto, Aham. né? Olha que legal.
comprar, fazer colocar o piso, né? Qual piso que você vai Oh, escolher. maravilhoso, né? E foi bem legal a atividade. E aí eu fiquei, depois que eu terminei, e agora eu tenho mais certeza ainda, que eu vou colocar, ano que vem, quando eu fizer de novo, eu vou colocar uma frase e que eu dou essa sugestão, Alexandre, para você falar com o seu colega, que criar um ambiente um pouco maior, sabe? Qual é o tempo, qual é o espaço, sabe? E qual é Uhum, a coisa toda, sabe? Tipo, será que se será que se esse aluno, se ele estiver falando no Brasil, no Rio de Janeiro, ele vai falar da mesma forma uhum, que tá falando com alguém que está na Bahia, por exemplo, sabe? uhum. Será que se a gente estivesse falando com um grupo americano ou um grupo europeu ou africano, né? Ou Sim, enfim, será que as conversas vão ser iguais? Será que a forma de abordagem, exatamente. ou seja, pensando nessa parte cultural, sabe? Uhum, E aí eu pensando no meu caso, né, de criando a planta baixa, será que eu não consigo transformar isso num RPG de certa forma? Ou seja, sim, exato. os alunos Uhum, serem designers de interiores, por exemplo, e aí vão ter uhum, que. Eu vou dar uma planta baixa só, porque dessa vez eu dei três. Eu vou dar uma planta baixa e eles têm que criar a minha casa, sabe? E aí, tipo, beleza, aham. fiquem à vontade para criar a minha casa. Eu vou comprar essa casa que vocês estão criando, então vai lá, várias pessoas vão ter que criar. Então, eu estou criando uma narrativa, eu estou criando um contexto, né? Eu quero que essa casa seja, por exemplo, uma casa de campo, né? É, em que tem um determinado rústico, ou seja, eu quero que ela se pareça com dessa forma, ou seja, eu coloco um contexto histórico, né, geográfico para Uhum, os meus alunos para eles criarem essa coisa, sabe? Ou seja, eu dou um contexto sim. maior do que simplesmente, gente, ó, a planta baixa daqui, eu quero o piso, eu quero o rodapé. Não, queria um texto maior, sabe? É Ou seja, legal, é um nossa, certo é RPG com eles nesse sentido. Vai lá, muito Alexandre. bom. Não, né, eu achei sensacional porque a gente está falando de cooperação e não é uma cooperação só entre os jogadores, mas com o próprio mestre, né? De cooperar, fazer, contribuir, e é uma das coisas que eu mais gosto na minha abordagem, é que a gente tem essa perspectiva cooperativa. A sessão, ela não é criada só pelo terapeuta, não é o terapeuta, é a criança e adolescente. No caso, a criança e adolescente, a gente precisa dos pais, envolver os pais, envolver, né? Então, essa visão cooperativa, né? Desculpa, Alexandre, acho que eu passei na Hum. frente ali. Você é a convidada, você tem Imagina, precedência obrigatória. bate-papo, bate-papo, todo mundo tem que falar aqui. Eu fiquei lembrando, o Pedro, você fala que eu me lembro, você não é professor de arquitetura, você é professor de matemática, né? Então, mas eu fiquei lembrando de dois contextos interessantes para esse teu exercício. Alexandre, desculpa, eu sou de matemática, mas eu sou entrão e eu acabo falando de todas as disciplinas. Não, tudo bem, o mundo tem a ver com matemática, Aham. ok, pronto. Mas eu me lembro daquele texto do Afonso Romano Santana, Ler o Mundo, em que ele fala sobre isso, né? Sobre as diversas formas em que a linguagem se dá, né? Então ele fala, por exemplo, aí são os dois exemplos que eu quero te colocar, que os jardins têm sotaque e os traçados de ruas também. Então, eu acho que são exemplos muito concretos. Um jardim italiano. Como é que você desenha um jardim italiano? Isso acho que é mais visível, né, do que de um jardim holandês, um jardim brasileiro, enfim, você tem exemplos. Assim como não uma arquitetura interna, que aí entra outras grandes variáveis, mas uma arquitetura urbana, né, em que você tem traçados de ruas, grandes avenidas ou, né, pequenas pracinhas no meio, enfim, que trazem a característica daquela cultura, coisa e tal. Eu acho que você conseguiria talvez
nesse exercício da matemática, geometria, com e tal, né, expressar melhor essa linguagem, né, de diferentes contextos culturais. É só uma sugestão. Eu visitei você não me lembra onde foi. Tinha um jardim, um grande jardim para a gente visitar, e ele tinha várias partes, né? Como seria o jardim italiano, o jardim japonês, conforme a cultura. Até tirei foto disso, depois se você quiser eu te mando, né? Eu queria usar isso uma vez, mas eu não sou professor de matemática, isso não tem nada a ver com a minha disciplina. Eu só achei divertido. Mas me manda sim, me manda também o texto que você comentou agora, só para dar uma olhada. Tá? Bia, seja bem-vinda ao papo, no sentido de entrar no assunto. Vem. Nosso bate-papo. Eu vou ficar rapidinho, que daqui a pouquinho eu tenho uma outra reunião, mas estou amando. Eu falei, engraçado que. Aliás, eu não conhecia a Lenita, onde estava a Lenita até então, né? Por aí. Porque eu falo, quem já me ouviu falar aí, né, internet, aqui nos grupos, eu falo, muitas falas da Lenita já foram as minhas falas, né? Eu falo, ela no RPG e eu com jogos de tabuleiro, né? E eu falo muito essa questão, né, de olha, aqui é o lugar para você errar, aqui é o lugar para você experimentar, né? Então, Verdade. eu falo, né, esse encorajamento, né, que a gente passa para eles, isso é incrível, né? E, e assim, duas coisas que eu quero que a Lenita me responda. Isso do questionamento que eu já sofri, né? Eu sendo pedagoga clínica e brinquedista, então na clínica, né, uma dificuldade assim que eu tinha no começo era como que eu convencia os pais de que o que a tia Bia faz, né? Pô, eu brinco, né? Ah, Eu falo, e eu falo assim que eu, graças a Deus, eu conseguia convencer muito mais. ah, eu falo na intervenção com a criança, e depois a criança chegava tão empolgada que a mãe, geralmente, no segundo atendimento, chegava e falava assim: o que que você fez com meu filho? Ou qual o jogo que você usou com meu filho? Que, eles meu Deus, perguntam. ele não parava de falar de você, alguma coisa assim, ou não parava de falar do jogo. E assim, né? E então eu falo que eu convenci através da intervenção, né? Mas no Nossa, começo era muito essa coisa de como assim ela brinca, né? Então, como que você, no meio clínico, consegue, né, falar, né, vou trabalhar com RPG, como que é essa aceitação e como que os pais têm, como que recebem isso? assim, eu primeiro pergunto para os pais, porque assim, querendo ou não, ainda existe um certo preconceito, né? Há algumas pessoas mais religiosas e tudo mais, então eu pergunto por respeito, né? E tudo mais. Poucas pessoas me perguntam, o que que é, né? Mas sempre tem um embasamento teórico por detrás disso, né? E tem o mais plausível, e eu acho que assim, o que a gente vê assim, muito estudo na psicopedagogia, na psicologia, que é a importância do brincar, né? Às vezes a gente faz uma coisa que ninguém faz no dia a dia, que a criança precisa muito, a criança precisa brincar, ela precisa criar, viver num mundo lúdico para errar e acertar o tempo todo. Então, às vezes, você está fazendo um trabalho que ninguém está fazendo, e que ninguém está tendo tempo para fazer, né? Porque está o tempo todo ali trabalhando e tudo mais, né? Então, quando eles me perguntam, o que que eu faço, eu mostro as propostas, né? Eu trago para eles ali de uma maneira técnica, né? O que esse brincar, né, de fazer de conta estimula na criança. Por isso que também é muito importante a gente, como terapeuta, né? Em todos os aspectos, né? O psicopedagogo, o brinquedista é um terapeuta também. A gente ter muito consciente, além do brincar, a proposta.
cada brincar eu vou atuar. Se eu estou na casa que nem o mais clássico, a casinha terapêutica, né? O porquê que eu estou naquela casinha terapêutica? Eu vou analisar, né? Eu vou ver como é que é o ambiente familiar, ali, tudo bonitinho, é uma análise. Ah, por que que eu vou usar esse jogo? Ah, porque eu estou vendo que a criança está muito ansiosa e ela não sabe parar para respirar, para se acalmar. Então, no meio daquela brincadeira, daquela diversão toda, a gente vai parar para respirar e vai se acalmar e tudo mais, né? E o mais, eu acho que assim, o brincar, ele traz dos elementos mais poderosos que a gente vai perdendo, né? Quando a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando besta, né? E que Olha lá. eu me vejo retomando no RPG. Eu me vejo muito retomando no RPG, nos jogos modernos. Graças a Deus, hoje tem bastante para adultos jogarem, que aí eu me esbaldo ali, que é a afetividade, né? O quanto que é importante você ter o afeto no brincar, o afeto no ensinar. Tudo, você percebe que as coisas que você mais aprendeu foram afetos que provocaram aquele aprendizado. Isso porque eu estou falando afetos de uma maneira positiva, até as negativas. Mas a gente fala assim, aprendi apanhando. Infelizmente, sim, não estou dizendo que isso é bom, mas infelizmente, sim. Mas a gente também pode aprender de maneiras afetivas, de maneiras boas, né? Experiências positivas, boas, saudáveis, né? É melhor dizer, né? Então, o brincar, a gente tem nossa proposta, então a gente, como terapeuta, a gente vai, tá, olha, a explicação desse jogo é porque ele tá assim, assim, assado, então a gente vai brincar, e tem essa questão do afeto. Ah, tchau, Alexandre, obrigada, viu? Adorei. A gente saiu. Então, assim, você tem várias explicações ótimas aí para dar para esses pais, viu? Se precisar de ajuda aí, me Olha, chama eu, no eu particular que a agora gente. eu trabalhei de 2018 até julho de 2025. Agora eu tô em tô em stand-by, mas depois eu volto, assim, é a minha paixão e eu falo, Ah, uma coisa que eu fico inconformada é a coisa do não, agora tem o dia do brinquedo, agora pode trazer o brinquedo. Aí depois, nossa, foi pro fundamental. Ah, agora a coisa ficou séria. Como assim? Ficou séria por quê, né? E eu Ai, que falo, né? bom. Eu tive uma experiência pessoal que eu morei um ano em Portugal, né? E daí lá, assim, a minha filha, ela voltou, ela falou, mãe, aqui pode trazer brinquedo todos os dias, cara. E ela tava no quarto ano, acho que já nem lembro mais, gente, faz um tempo já. Acho que segundo, ai, nem lembro, ou era terceiro ou era quarto ano. Aí Aí a diretora falou, sim, lógico que pode trazer. Eu falei assim, é verdade que pode trazer? Ela falou, lógico que pode trazer. Falou assim, por isso só que eles podem trazer, só que eles podem usar na hora do intervalo, na hora do almoço, eles têm regras, porque é através uhum. do brinquedo que eles vão, né, ali negociar, que eles vão fazer um monte de coisa. Eu falei, gente, como assim? Já amo, né? Então eu falo, sair de uma realidade, fui para uma realidade ali que eu queria para sempre, né? Então fez tudo Ah, muito sentido. E, nossa, eu vou ter outra reunião agora, mas eu quero perguntar outra coisa. mas qualquer coisa Ah, me chama, eu sou uma pessoa que responde rápido. eu não, Me chama. eu não. Eu respondo super rápido, pode chamar. Nessas intervenções que você faz, geralmente, por exemplo, você no RPG, você consegue fazer em quantas sessões? Você usa o mesmo, eu não sei como que chama, né, as narrativas. É, isso se estende por várias sessões Normalmente e, sim. e Isso. também, assim, depois, quando sai da narrativa, vocês têm um momento de discussão sobre o que aconteceu durante a narrativa Eu, do RPG? é, ele se estende dificilmente a uma sessão só, porque a sessão é 50 minutos, né? Sim, Então, dificilmente eu consigo fazer tudo em uma sessão só. Às vezes é importante fazer várias para internalizar bem. Assim, depende. A uma criança pequenininha, eu já até tentei fazer uma vez ou outra, só que assim, difícil deles associarem, né? Então a gente vai brincando,
vai brincando, vai fazendo o jogo ali e tudo mais. E aí depois, posteriormente, eu vou aplicando outras intervenções, né? Porque aí assim, ele segue uma certa ele segue uma certa questão clínica também, de chamar os pais, de fazer com que os pais continuem alguns exercícios em casa, lidar, enfim. Aí tem toda a outra parte da intervenção clínica, né? Mas quando é criancinha, assim, você pode até tentar, mas você vai ver que eles falam, tá, mas daqui a pouco já esquece. A criança, a criança, né, principalmente os pequenininhos, eles vão aprender com a experiência. Então, é muito importante que você invista na experiência do jogo, porque o que marcar ali é o que eles vão levar para o dia a dia. E aí eles vão tendo esses insights, né? E talvez eles só vão fazer essa associação quando amadurecer o cérebrozinho deles. Que aí Sim. eles vão ter uma noção de perspectiva. Mas é muito difícil, porque é um raciocínio mais planejado, mais a longo prazo, coisa que eles ainda não, É, eles têm na dificuldade, verdade né? eu, Quem sabe? é, que daí assim, eu pensei, na verdade eu pensei e não falei. Na verdade, assim, que seria, Aham. nessa parte da discussão mesmo, seria um grupo com adolescentes já, né? Aí os Seria de uns adolescentes, 10 anos para às cima, vezes eu 11 faço anos. associação, Os Tá. adolescentes eu procuro fazer associação, tanto que a discussão que eu estou tendo ali do projeto é se vai ter essa discussão no final ou a gente deixa como só uma intervenção ali. Porque aí ele sim, ele já tem uma noção um pouquinho melhor de associar, né? Eu testei assim com alguns adolescentes e eu percebi que eles vão associando algumas coisas assim. Mas também tem que ser bem próximo de questões que eles estão vivendo. Muito longo prazo, assim, porque quando você crescer, esquece. E também, aí eles barram na mesma questão do planejamento, né? Ainda não Sim. está muito formado ali a área do cérebro, enfim, então já é. Mas aí tem que estar relacionado ao dia a dia ali do adolescente, tá? Tá. Gente, obrigada e assim, parabéns. E eu vou sair Ai, daqui. obrigada a você pela Acabar lá, eu participação, volto foi aqui. ótimo. Tá bom? Tá Beijo. bom. Tchau. Tchau. E é legal que vocês falando vieram três, não, quatro agora, né? Você acabou de falar uma que eu já acabei de colocar aqui. Que foi o seguinte: a gente, quando vai fazer na sala de aula, a gente trabalha com quatro. Trabalha, tem que trabalhar, né? Só que a gente trabalha de outra maneira, e aí o RPG ajuda nesse sentido, que é Uhum. planejamento, né? Por quê? Planejamento. E eu lá no coisa, a nossa ideia é eu vou jogar uma parte e depois eu vou ensinar eles a mestrarem. Por quê? Porque dentro dessa mestragem é o que você falou, é o planejamento. Você tem o planejamento do que vai acontecer. Porém, você Uhum. sabe, como mestre, como jogador, que o que você planejou nem sempre vai acontecer. Nem Não sempre vai é. acontecer. Então você trabalha É. não só a parte do tipo do divertimento, mas vai trabalhar a parte da frustração. A Porque força imagina, gastei isso. 5 horas planejando a coisa, que é o que a gente mais faz. E aí, de repente, Aham. vai tudo pra ruína, né? E aí isso lidar com improviso, exato, exato, André. É isso. A gente, então, é trabalhar com improviso, é trabalhar com esse Uhum. planejamento e do que está acontecendo. E aí entra, claro, entra duas coisas importantes que vocês comentaram e que eu linko muito bem, que é trabalhar com o erro. E aí, assim, vou puxar a sardinha para Uhum. minha disciplina. A minha disciplina tem um problema nato, que é o medo. As pessoas têm medo de matemática. A gente tem muita resistência, né? Exatamente. Muita Então, resistência. é uma das coisas que a gente trabalha é o erro, né? Que eu trabalho é o erro. E o Então, RPG ajuda nesse sentido, né? De que permite você errar, o jogo permite que você erre, né? Então isso é legal. E o outro lado que é a contrapartida, de que se você, vamos, né? Se você erra demais, você acaba perdendo. E aí, vamos olhar a uhum. vitória. Será que a vitória e a derrota? Exato, Adriano. Você sabe bem também, né? Somos duas. A física só. É a vitória, né? Por quê? Porque quando a gente fala de vitória, não, a vitória é legal. Sim, a vitória é legal. E é legal trabalhar a vitória. É. E quando um ganha, um outro perde. E aí você trabalhar com a derrota e com a vitória, esse par, né? Que é importante. Por quê? Porque o aluno ele não sabe Uhum. agir como ganha. Ele não sabe agir como perde. Ele vai aprender É. conforme.
cidade, conforme a sociedade está colocando ele. Então, é importante Exatamente. que trabalhe isso, né? Você vai trabalhar lá no consultório de alguma forma, né? E a gente na sala de aula vai trabalhar de outra, mas que as duas estão se dialogando e são necessárias. A gente tem uma Uhum, sociedade cada vez mais adoecida, né? E que, na minha concepção, não sabe ganhar e não sabe perder, né? uhum. São os dois extremos, né? É. As situações são as brincadeiras inadequadas, é uma afronta em relação àquilo tudo, né? E entra um pouco nesse mundo que a gente está vivendo rápido, veloz e que acaba Uhum, na quarta e última coisa que eu vou comentar, né? Agora para fechar essa ideia, que é a gente cada vez mais se perde na brincadeira. A brincadeira, ou melhor, se perde na brincadeira, não. A gente cada vez mais perde a brincadeira. Conforme aham. vai crescendo, a gente não brinca. Lá na ponta, né, a física, e eu digo na ponta porque é no ensino médio, né, da educação básica, e quantos jogos de física a gente utiliza, né? Ele utiliza. Eu conheço alguns, mas eu sou especialista, eu penso no assunto, né? O grande público conhece jogos de física, ou conhece jogos de química, né? Que estão lá no extremo, né? Uhum, Aliás, será que ele, aspas, pode, e aí muitas aspas nesse pode, né? Pode utilizar jogo porque ou o RPG porque vão reclamar com ele? Né? uhum. Se você quiser, depois eu te Sim. passo alguns, cara. Tem alguns muito bons. E tem um muito simples, que é o jogo de vetores. Depois eu te passo. É Eu bem. não quero, não, obrigada. Tô brincando. Tá, desculpa, eu tava E falando que. só? Tá bom. É... Lilinda, o que que você acha? Vamos fechando, porque já estamos Tá, a, vamos sim. a 1h40 Tem, quase. tem muito assunto, né? Mas infelizmente, Eu acho que a gente pode fazer um 2, né? Papo de RPG 2, sim, né? é top. Né? Pode ser eu e tu, pode ser você e o Vicello, por exemplo, pode ser eu e o Vicello. A gente depois combina, Tá vendo? porque eu acho que. E aí eu tenho duas sugestões que depois a gente pode falar melhor. É, o Uhum. Vicello é um professor, não, desculpa, ele é um psicólogo que trabalha com RPG e criança. Então acho que é um Ah, bom, legal, ótimo. né? E tá lá no Perfeito. Ludus, né? Então acho que vale a pena a gente depois comentar um pouco. Sim, sim. Gente, alguém quer falar, quer comentar mais alguma coisa, quer perguntar, quer fazer alguma intervenção? Não precisem É, ficar. aproveita. Jamal, fala alguma coisa, Jamal. Conheço Jamal. Um dos meus amigos que eu falei que ia entrar depois, ó lá. Hello, hello, boa E noite, aí, gente. Manauara? Manauara passando frio em São Paulo. Muito legal essa conversa, gente. Adorei, adorei. Eu sou da área de TI e tecnologia, né? Sou suporte técnico. A minha última tentativa de me formar foi como design gráfico e minha tese de TCC foi a ideia de usar o RPG como protagonista no ensino de história da arte. Então eu bolei um sistema de RPG Legal. para ensinar a história da arte. Ó, Inclusive a minha primeira sessão seria sobre a Bauhaus, né? A escola alemã de artes do início dos anos 90, que começou mais ou menos ali na altura da Primeira Guerra Mundial, então tinha um pouco de guerra no contexto, porque era ali na Alemanha, né? Então tava tudo ali. Mas eu nunca consegui levar isso para frente, mas a ideia era muito boa e todos os professores elogiaram bastante, porque pelo menos no ramo de designer, ninguém nunca tinha tentado algo do tipo. Gosto muito de RPG e de jogo de tabuleiro. Bom, ó, o que a gente estava falando, que eu tinha Sim, comentado. eu Eu me tava, peguei quando você estava falando sobre ensinar tipo em arquitetura ou até mesmo para outros ensinos, exatamente. foi É, legal. eu soube, inclusive, durante o meu estudo, levantamento de material, que existia um profissional lá nos Estados Unidos, que ele era da SWAT, e durante alguma ação ele ficou meio que paraplégico, então ele ficou numa cadeira de rodas parte da vida, e ele virou monitor, ele treinava equipes de novatos, e ele usava Legal. RPG para fazer os treinamentos. Ele mostrava, olha, a área é essa, e o que, que você vai fazer? Você vai entrar armado, você vai puxar a pistola, e os caras rolavam dados, os caras falavam como eles iam fazer toda uma ação em uma partida de RPG. Eu achei muito da hora a ideia. é isso. Isso, muito bom. Bom, Uhum. bem-vindo, né? Valeu, Bem-vindo, valeu. Jamal.
Muito bom. Tem mais alguém com alguma pergunta? Que é o roleplay, né? Simulação, né, de profissão. É o puríssimo roleplay ali, né? As simulações, né? É muito importante isso. É o exercício de. É isso, né? Porque assim, a gente às vezes não é o protagonista nem da nossa vida. E aí você quer fazer isso num jogo. Mas você tem que interpretar. É, Tipo, é um aprendizado. Eu, quando eu era muito novo, eu era uma pessoa super tímida. E quando eu mudei de escola, eu falei, não, pô, eu não quero ser um moleque tímido que vai sofrer bullying. Eu prefiro ser uma nova pessoa. E aí tem muito de RPG nisso, né? Você tem que interpretar uma nova persona. E eu acabei me tornando uma pessoa mais. Não vou chamar de descolado, porque eu nunca fui o cara descolado da escola, mas eu me tornei uma pessoa menos tímida. Mais RPG pensado. ajuda, né? Isso é muito. RPG ajuda demais. Nossa senhora, é muito bom pra muito isso. bom. Bom, gente, então é isso. Queria agradecer de novo a todo mundo que está aqui, a todo mundo que Obrigada, assistiu, galera. né? Valeu, Jamal, aí pela Valeu, contribuição. gente. Obrigado. Obrigadão aí. Obrigado E mesmo. Eliana, André também compartilharam bastante. O Alan que queria ajudou a gente. agradecer ao Alan, que cedeu aí as coisas, né? É, Obrigada, obrigada. obrigado, cara. Valeu. Lenita, foi um prazer enorme. Obrigado por tudo. Obrigada, viu, Pedro, pelo convite. Tamo junto sempre. Precisando, qualquer coisa, só falar. Pode deixar. Boa noite, galera. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até o próximo papo.